Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Chegou o grande dia, dia 5 de fevereiro, quarta-feira, 21h30, em Brasília, Vasco e Fluminense, pelo Carioca, né? O Vasco vai fazer seu primeiro clássico pelo respectivo campeonato, e o Fluminense não, já perdeu para o Botafogo, né? Foi até um jogo interessante. Eu vi esse jogo e o Botafogo manteve aquela linha dele, né, de transição rápida, com bastante gente dividindo a marcação do adversário, né? Eu sempre defino o Botafogo assim, né? Então o Vasco, seu primeiro clássico, o Fluminense já perdeu para o Botafogo. E vamos ver aí, né, o que vai acontecer. Se o Vasco derrotar o Fluminense só chega a 16 pontos, porque tem 7, vão faltar 3 jogos, 7, 10, 13, 16. Se houver um empate, o Fluminense só chega a 17, porque tem 7, né? 8, 11, 14 e 17. Se ganhar o Fluminense, espero que não, né? Espero que o Vasco consiga ganhar, mas não aquele sentimento de afundar, de destruir e tal. Eu pugno sempre pela questão de adversários e nunca inimigos, né? Inclusive, é muito fácil, né, ficar cogitando, falando e tal, não sei o quê, num discurso mais agressivo, e vendo lá o que aconteceu com a torcida lá do Sport, né? Um rapaz que foi vilipendiado, né? Está entre a vida e a morte, salvo engano. Um inferno lá, né, em Recife. Então, isso tem que acabar. Adversários sim, inimigos não, né? Inclusive, algumas vezes aqui, eu recebo comentários, né, de tricolores que se insurgem quando eu respondi lá o dezão do Fluminense, sentimento tricolor, porque ele é um pouco bobão, né? Ele foge da linha, parte para agressão, para ofensa do Vasco. Aqui no meu canal, qualquer time jamais vai ser ofendido, né? Inclusive não chamo de florzinha, não chamo de urubu, não chamo de cachorro. Aqui é respeito máximo, né? Respeito para depois ser respeitado. Você não pode ser respeitado antes de não se respeitar, né? Então, aqui é um canal de Vasco, mas que respeita as instituições que estão aí, né? Às vezes tem bobalhões que falam em nome dessas instituições e que causam repúdio, né? Repugnação nos outros adversários, mas não representam a instituição, né? As besteiras lá atrás que o Bittencourt falou não é o Fluminense falando, o Bittencourt, por mais que ele seja o presidente, né? Eu sei separar isso. E como já houve aqui presidente que às vezes perdiam a linha, torcedores que perdem a linha, diretores, né? Aqui não. Então, seguindo aqui, nada de dizer para destruir o Fluminense, afundar, nada disso, né? O Vasco tá aí lutando pela liderança, salvo engano tem 14 pontos, né? E aí seguindo isso aí, né? E com relação ao quem é maior, quem é menor, outra besteira, né? Porque o histórico tem que ser todo, não recorte, né? Então tem que ser todo, né? Títulos à parte, torcida à parte, etc. São 392 jogos até hoje, 155 empates, 155 vitórias do Vasco, 115 empates e 122 vitórias do Vasco, né? Para os mais jovens aqui, que não tem acesso, não tem memória disso, não tem curiosidade, não tiveram curiosidade, né? O Vasco ficou um tempão sem ganhar do Fluminense, e depois o Fluminense ficou um tempão sem ganhar do Vasco. Foi uma coisa engraçada, né? Nunca houve uma coisa tão patente entre dois times, né? O Vasco não ganha o Fluminense por nada, e depois o Vasco não ganha, o Fluminense não ganhava o Vasco por nada, né? E depois
De um tempo para cá, ficou mais igual. Um ganha aqui, outro ganha ali e tal. Estando o Fluminense aí, há um tempo, pontuando melhor, né? Participando mais de Libertadores, sendo campeão da Libertadores, pontuando mais em Sul-Americana e tal. Aqui não é um canal de ridículo, né? É um canal de vascaíno, né? Que só adversário do Fluminense, como é do Flamengo, como é do Botafogo e etc, né? Bom, para seguir aqui, graças a Deus, estão colocando aí em algumas mídias, em algumas thumbs, né? Eu que sou mais da antiga, alguns títulos, né? Rony, acabou. Então, pelo amor de Deus, parem de colocar Rony, não vem, é caro, Vasco não tem dinheiro, esquece essa palhaçada de colocar nomes e mais nomes aqui, né? E que os caras querem, tá aí, né? Hoje você vai ao canal, alguns canais, pegando fogo, não sei o que e tal. É isso que o pessoal quer, o caos. E qual é o caos? O próprio Vasco cria o caos, né? Quando o Pedrinho permite especulações, não faz nada contra canais especuladores, e depois essas especulações, muitas delas mentirosas, né? Às vezes tem especulação correta, mas muitas delas mentirosas, o Pedrinho não faz nada, não se concretiza, e aí os caras vêm para colocar a culpa em cima de alguém, né? Já soltei vídeo sobre isso, né? E quem sabe eu faça mais um, especificando aí meu ponto de vista, né? Verratti costuma marcar contra o Fluminense e o Cano costuma marcar contra o Vasco. Eu não vi aí a escalação do Fluminense, não sei se o Cano joga, está de titular e tal. Eu sei que o Verratti joga, né? E até aqui brinquei com os meus inscritos ontem, né? Faz aí uma tática, perdão, um esquema tático, né? Bota aí os jogadores perfilados, faz um campinho mental aí, né? Por mais que você diga que não sei o quê, tem alguns bobalhões, né? Ah, não sei o quê e tal. Todo mundo tem um campinho mental, né? É legal. É isso que move o futebol, né? A vontade de vencer, campinho mental, falar de futebol, falar de tática, né? Tem alguns caras que acham que não pode falar de futebol, só pode falar de coisas negativas e tal, criticar. Tem gente que nem abre vídeo quando o Vasco ganha, né? Ou quando o Vasco ganha, abre um vídeo reclamando e tal. Eu critico demais o Vasco, mas a política, o Pedrinho, etc. Mas como o Vasco entra em campo, eu sou Vasco e vou lutar sempre, vou estar sempre torcendo para a camisa do Vasco, sempre, né? Então, acho que ele poderia corrigir ali aquele buraco que há entre a zaga e o meio de campo. Canso de falar isso aqui, colocando o Hugo Moura. E bota os três aí, Tietê, Paulinho e Jair, um deles mais avançado. Por que não o Jair, que tem menos intensidade? Né? Bota esse triângulo aí invertido aí, Hugo Moura, Tietê e Paulinho. O Jair mais avançado, porque tem menos intensidade para participar dessa sanfona, vai e vem, transição ofensiva, transição defensiva. E bota o Couto e o Verratti. Alex Teixeira é uma peça morta, né? A não ser que ele queira tirar um desses caras aí do meio de campo, mantendo o Hugo Moura, né? E colocar um atacante, faça às vezes o atacante, Puma, por exemplo, e o resto a gente não tem. Maxime não é atacante, né? Maxime não a gente não tem mais o Leandrinho, que era a última saída pela esquerda, né? Chega de Jean David, não dá mais, né? Então ele bota aí o Hugo Moura aí para fechar ali a zaga, né? Bota os três volantes, 4-4-8, Coutinho e Verratti, ou então tira um desses aí, faz um teste com o Maxime e tal, um ponta por dentro, sendo que o Maxime é meia, né? Não adianta colocar o Maxime como ponta, ele é meia, diferentemente do Watson, que joga muito por dentro, mas é ponta, né? E aí a questão tática e tal, de falar sobre futebol e tal, né? Tem que tentar, tem que fazer. O que o Carille falou? Preciso trazer soluções alternativas. Eu sempre reclamava do Paiva lá atrás. O que o Paiva dizia? Nosso jogo não encaixou, nosso time não encaixou. Não, o técnico nunca pode falar isso. O capitão nunca pode falar que o barco vai afundar, né? Tem que ser o último a pular do barco, ou então morrer no barco, né? Então tem que dar soluções. As soluções estão aí, né? Botar o Vasco para atacar. Não tem profundidade, não tem. Solta um volante e um lateral ao mesmo tempo para fazer a profundidade por fora e por dentro. Não tem jeito, é o que tem aí. Não tem atacante, não tem perspectiva de ter atacante.
Graças a Deus, como eu falei, não tem mais Souza, né? E o PH joga, é uma coisa boa, um ponto positivo da defesa, né? Porque o Piton já não é tão marcador assim, Puma como lateral, fica complicado demais, porque o Fluminense tem aquela transição por trás dos laterais do Vasco, né? Sempre teve isso aí. Ainda bem que não joga o Ganso, que é um mestre de dar aquelas enfiadas, né? Para o Arias, inclusive, passar por trás dos laterais e cruzar para o Cano e etc, né? Para fechar aqui, estou vendo aí especulações de Sforza por Soteldo. Sforza não encaixou no Vasco e não vai encaixar, esquece, né? Seria ótimo entregar o Sforza e trazer aí um jogador mediano. Agora Soteldo, acho que não. Depois do que ele fez com o Vasco, aquela palhaçada de pisar na bola, né? O estádio do Santos lá, através do seu locutor, dizer Vasco é o time que mais frequentou a Série B dos grandes e tal. Passei a ter uma empatia, não com o Santos, que é a instituição, né? Mas com esses caras que estão aí, né? Que falam do Santos, o Soteldo que pisou na bola. Então acho, não sei se seria uma boa trazer esse cara para cá não, né? Faltou com respeito lá. Não teve respeito pelo Vasco. Mas respeito sua opinião aí, tá? Se gostou do comentário, se inscreva aqui no meu canal Vasco Análise. Dá um like aí para mostrar ao YouTube engajamento. Sininho para mostrar ao YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fiquem com Deus. Adversários sim, inimigos não. Até o próximo vídeo.